dia, meus amigos que nos escutam, que nos veem. Mais um programa Semana no Congresso Nacional. Hoje, dia 14 de maio de 2021. Temos alguns temas importantes decididos naquelas casas e eu peço aqui para a Daiane comentar o que ocorreu essa semana, para a gente poder comentar com os senhores aqui coisas importantes à vida de cada cidadão brasileiro e de cada empresa brasileira. Então, Daiane, bom dia. Por favor, passe para nós aqui o que houve naquelas casas durante essa semana. Bom dia, presidente. Bem, na Câmara dos Deputados, os deputados concluíram, nesta terça-feira, a votação do Marco Legal das Startups, o projeto de lei complementar 146 de 2019, que será enviado à sanção presidencial. Foram aprovadas 7 das 10 emendas do Senado Federal ao projeto, que prevê regras diferenciadas para o setor. Poderão ser classificadas como startups as empresas e sociedades cooperativas atuantes na inovação aplicada a produtos, serviços ou modelos de negócios e que tenham receita bruta de até 16 milhões de reais no ano anterior e até 10 anos de inscrição no CNPJ. De autoria do ex-deputado JHC e outros, o projeto também exige que as startups declarem em seu ato constitutivo o uso de modelos inovadores ou que se enquadrem no regime especial Inova Simples, previsto no Estatuto das Micro e Pequenas Empresas. Entretanto, para entrar no Inova Simples, a empresa precisa estar enquadrada nos limites do Estatuto, de receita bruta máxima de 4,8 milhões de reais. Das emendas aprovadas, 6 delas receberam parecer favorável do relator, o deputado Vinícius Poit, do Novo São Paulo. Aprovada por meio de destaque do PT, a 7ª emenda excluiu do texto a possibilidade de as empresas participantes do REPS um regime especial de tributação para a exportação de serviços de tecnologia da informação descontarem da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, o dinheiro investido em fundos de investimento, FIP Capital Semente, direcionados às startups. Outra emenda aprovada retirou do texto a aplicação ao Sistema S dos princípios e diretrizes definidas pelo projeto para atuação perante as startups. Presidente, comente um pouco sobre este projeto. Bom, o Marco Legal das Startups é um projeto muito importante, porque ele, evidentemente, vai melhorar e incentivar as empresas inovadoras a estarem realmente crescendo no mercado. Isso não é uma tendência só do país, do Brasil, é uma tendência mundial, né? Hoje, a maioria dos países do mundo investe fortemente nessas empresas inovadoras que trazem novidades para os seus setores, né, produtivos em geral. E aqui no Brasil não poderia ser diferente. Acho que foi realmente um projeto muito importante a ser aprovado. Ele tem uma aprovação relativa, ou seja, não foi aprovado todas as emendas propostas ali. Algumas eu acho até que, inclusive, é uma pena tirarem, né? A questão de você não incentivar, por exemplo, na exportação e cobrar imposto sobre um dinheiro que você recebeu, né, efetivamente, como está aqui o caso da emenda 7ª, tirada, que foi o destaque, né, da exclusão aqui pelo Partido dos Trabalhadores. Eu acho uma pena, né? A gente tem que incentivar essas empresas, né? Especialmente falar em exportação. Exportação de tecnologia, exportação de inovação é uma coisa importante. E o Brasil tem condições de ser dos países que tem esse marco, né, na verdade, de liderança nesse tipo de inovação, de empresas investidoras, né? Porque tem o brasileiro é muito criativo, tem essa visão de mercado, das suas operações. Então, o Brasil, com certeza, poderá ser um dos grandes países exportador de tecnologia inovadora. Então, uma pena se faz dessa forma. Mas, no geral,
é importante a gente imaginar que esse marco regulatório, né, e legal das startups é uma grande inovação, uma grande proposta que saiu daquelas casas. Né? Bem, o relator da Comissão Mista da Reforma Tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro, apresentou aos parlamentares do colegiado mais de 100 sugestões recebidas após a leitura de seu parecer. Aguinaldo fez pequenos ajustes no texto de seu substitutivo, justificando que todas as contribuições serão melhor analisadas depois que os presidentes da Câmara e do Senado definirem como será a tramitação da reforma. Aguinaldo Ribeiro afirmou que espera que a votação do texto ocorra ainda este ano. Segundo ele, abre aspas, nós não podemos cometer os mesmos erros que cometemos ao longo de mais de 30 anos, de fazer com que cada ente trate especificamente só do seu interesse e, no final, o cidadão fique em último lugar. Fecha aspas. Pela proposta de Ribeiro, seria criado o Imposto sobre Bens e Serviços para substituir o IPI, PIS e CONFINS, que são federais, ICMS, que é estadual, e ISS, que é municipal. O novo imposto seria não cumulativo, ou seja, o imposto pago na compra da matéria-prima teria que ser descontado do preço do bem final. E a tributação teria que ser feita no consumo final do bem e não onde ele foi fabricado. Algumas sugestões, segundo Ribeiro, pedem prazo para devolução de impostos pagos em outras fases da produção, mas o deputado explicou que esse mecanismo deverá ser quase automático. Aguinaldo Ribeiro também disse que a compensação de créditos de impostos que serão extintos poderá ser regulada por lei complementar. Quanto aos parlamentares que pedem regimes diferenciados de tributação para setores específicos, Ribeiro diz que isso foi feito para setores sensíveis, como saúde e educação, por um período de 12 anos. Outras demandas se referem à inclusão de vários tipos de produtos na lista do novo imposto seletivo. Este imposto teria a função de desestimular o consumo de itens como bebidas e cigarros. Ribeiro disse que manteve apenas estes dois porque não há consenso sobre a taxação, e citou o exemplo de bebidas açucaradas, que teria sugestões tanto para incluir na lista quanto para proibir a inclusão. Aguinaldo Ribeiro também citou vários pedidos para aumentar a progressividade da tributação, que é a taxação mais alta dos mais ricos. O deputado explicou que colocou isso no substitutivo em relação ao imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, e ao imposto de transmissão, causa mortes e doação, o ITCMD, respectivamente impostos sobre veículos e sobre heranças. O deputado Vitor Lippe, do PSDB São Paulo, disse que a reforma poderá evitar a desindustrialização do país, já que a indústria é a que mais sofre com a cumulatividade dos impostos. O senador Roberto Rocha, do PSDB Maranhão, presidente da comissão, esclareceu que não havia previsão de votação do relatório, porque o objetivo do grupo era apenas oferecer um texto que reunisse as propostas em tramitação na Câmara e no Senado. Ele encerrou as atividades da comissão e disse que as conclusões serão enviadas para os presidentes das duas casas. E aí, presidente, qual a sua expectativa em relação à reforma tributária? Bom, eu não sou nada favorável a essa proposta que estava naquelas casas. Né? Isso aqui claramente é a PEC 45. Né? Então, você vê que discutiu, foi, voltou, bateu de cá, bateu de lá, foi para frente, foi para trás, e o que está se colocando em pauta, através desse relatório, né, do Aguinaldo Ribeiro, é a PEC 45. Não tem nada além disso. Nada. Então, discutiu, se falou, deixou de falar, teve um monte de proposta e ficou nisso só. Então, felizmente, isso não foi para frente, na minha opinião.
né? Que a gente tem que discutir com muito mais clareza com a sociedade, em geral, né? De fato, colocar a sociedade para discutir de forma muito democrática e aberta, para que se chegue a um consenso melhor, né? E, na minha visão aqui, a fala do Agnaldo, que diz que nós não podemos cometer os mesmos erros que cometemos ao longo de mais de 30 anos, de fazer com que cada ente trate especificamente só de seu interesse e, no final, se não fique em último lugar. Quer dizer, na verdade, a gente não tem que tratar realmente só o seu interesse, tem que tratar no todo, tá certo? Mas discutir amplamente. Por isso que a discussão tem que ser ampla, para que a gente trate no todo, tá certo? As nossas entidades, por exemplo, que são ligadas ao setor contábil, nós não discutimos a proposta pensando no contador ou pensando na atividade profissional de contabilidade, não. A gente lidar com todos os setores econômicos do país, todos, sem exceção. A gente sabe exatamente onde aperta o calo de cada setor, e a gente está ali para discutir amplamente a reforma, pensando em toda a sociedade, né? Então, isso é uma injustiça, isso que se fala aqui. E a gente, muitas vezes, não é escutado, né? É colocado meio de lado, muitas das coisas que a gente coloca. Então, a gente precisa discutir de forma muito aberta, muito ampla, né? Esse negócio de querer colocar um padrão para tudo não vai funcionar. A gente precisa ter todo esse critério, todo esse cuidado, tá certo? Outra coisa, quando ele fala aqui em aumentar a taxação do IPVA e do ITCMD, quer dizer, falando dos mais ricos, quer dizer, a gente tem que começar também não ficar taxando economicamente as pessoas. Isso aqui é rico, isso aqui é pobre. Não tem que ter essa divisão. A gente, infelizmente, no Brasil, uma diferença social gigantesca, gigantesca. A gente tinha que tentar trazer os mais desfavorecidos a um mundo melhor, ou seja, a classe média, que seja classe média abaixo, classe média alta, não importa, tem que tentar puxar essas pessoas, do que tem que fazer esse tipo de comentário e taxar e diminuir ainda mais a classe média, ou seja, classe média que realmente vai sofrer violentamente com esses aumentos que querem se colocar. Né? Imaginou o IPVA, que custa uma fortuna, vai custar mais caro ainda? Porque ele é rico, porque ele tem carro? Né? Muitas vezes o carro hoje é necessidade, não é? O sujeito tem um carro lá, não é porque ele é um luxo que ele tem, muitas vezes é porque é uma necessidade de ter o veículo para ele poder se locomover. Né? Então, a gente tem que pensar com critério. Essas coisas aqui têm que ser colocadas com muito critério e não se taxar essas diferenças. Eu acho que, evidentemente, você tem uma mínima classe muito pequena que é realmente muito rica, tá certo? E a grande maioria da sociedade, né, que é abaixo desses muito ricos, que é a classe média, tá certo? A classe média, e que é essa que vai sofrer de fato, se começar a querer se taxar muito e classificá-las como os ricos do país. Não é assim. Precisa ter muito critério, muito cuidado nessa fala, e precisamos discutir de forma muito mais aberta com a sociedade todos os pontos. Então, eu acho que a questão desse parecer da comissão que foi desfeita, na verdade, eles estão insistindo pelo Senado continuar a levar isso à frente, né? Porém, a gente percebe na Câmara que isso ficou para trás. Né? Então, se abrem novas discussões, ao meu ver. Né? Eu penso que, analisando tudo que foi colocado no Congresso, nesse tema especificamente dos tributos indiretos, que é melhor a gente mexer naquilo que está aí, que a gente conhece, do que ficar criando novos tributos em substituição aos que estão aí, sem saber qual é o efeito disso, né? Efeito prático e como isso vai ficar. A própria resposta está aqui, né? Como vai ficar os créditos dos tributos anteriores? Não sei, isso vai ser colocado numa lei complementar. Quer dizer, isso não é resposta, isso não é uma análise concreta e efetiva que tem que se dar para a sociedade. Tem que falar, meu amigo, você que tem crédito de ICMS, você que tem crédito de ISS, vai ficar desse jeito. Tem que explicar como isso vai ficar. Mesmo que se faça posteriormente através de uma lei complementar. Não importa, mas tem que dizer como é que vai fazer isso. Né? Não, isso depois a gente vê lá na frente, depois a gente vê lá na frente. Quer dizer, isso é muito complicado, isso é muito obscuro, muito difícil. E volto a falar, essas duas PECs que lá estão, tanto a 110 com a 45, não traz no seu texto nenhum artigo a alíquota de tributos, quer dizer, da carga tributária que vai se cobrar nessa mudança que está se propondo aqui. Em lugar nenhum se vê isso. Em lugar nenhum se vê isso. Não está escrito em lugar nenhum. Então, é outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, eu acho que, do jeito que está, realmente, tem que se iniciar, infelizmente, esse novo processo democrático de discussão em ambas as casas, para que a gente aprove
o que é mais adequado ao país. E, ao meu ver, o mais adequado é a gente simplificar o que já existe, é simplificar os tributos que aí estão, que é muito mais fácil você pavimentar uma rua já pavimentada, toda esburacada, porque você enxerga onde estão os buracos, do que você querer criar uma rua pavimentada onde é uma rua de terra. Você não sabe qual vai ser o resultado daquela pavimentação. Então, eu sou nessa linha e acredito, sim, que a gente tem condições, sim, tem muita gente com muito entendimento de tributos que pode colaborar nessa formatação de simplificação do que já existe. Perfeito, presidente. Já no Senado, os senadores aprovaram nesta terça-feira emendas da Câmara dos Deputados ao projeto de lei que transforma o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, em política pública permanente. O PRONAMP havia sido criado como medida emergencial para a pandemia de Covid-19, mas agora passa a ser uma política oficial de crédito. O PL 5.575 de 2020 segue agora para a sanção presidencial. O PRONAMP atende pequenas e médias empresas em empréstimos com juros reduzidos, subvencionados através do Fundo Garantidor de Operações, o FGO. O projeto permite o aumento da participação da União no FGO até o final do ano, viabilizando mais recursos para o programa, e prorroga o prazo de carência para empréstimos já concedidos. Ele é de autoria do senador Jorginho Melo, do PL Santa Catarina, e foi aprovado pela primeira vez no início de março. A relatora do texto, a senadora Cátia Abreu, do PP Tocantins, incorporou a maioria das alterações promovidas pela Câmara. Com elas, o projeto passa a prever inclusão de emendas parlamentares como fonte de recursos do PRONAMP, que se somam às dotações orçamentárias, doações privadas e empréstimos internacionais, separação dos recursos aportados no programa através de créditos extraordinários para que sejam destinados exclusivamente ao combate aos efeitos econômicos da pandemia, devolução dos recursos não utilizados ao Tesouro Nacional, modificação do prazo de prorrogação do período de carências, possibilidade de portabilidade das operações de crédito, cálculo do limite para as linhas de crédito contratadas em 2021 com base no faturamento do exercício de 2019 ou de 2020, o que for maior, reserva de 20% do montante do FGO para empresas que participam do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERS, desde que também se enquadrem nos critérios do PRONAMP. Proibição de venda casada de outros produtos e serviços financeiros, como seguros, com a contratação de crédito. E, presidente, qual a visão que o senhor acha da aprovação desse projeto que torna o PRONAMP permanente? É uma política pública realmente louvável, né? Você manter um Programa Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas, né? PRONAMP, projeto muito bem construído, temos que enaltecer o nosso senador Jorginho Melo, que está por trás desse projeto. Realmente ele é um projeto que virou um projeto permanente, né? Virou agora, na verdade, uma forma de subsidiar, levar empréstimos com juros reduzidos a empresas pequenas e médias. Acho que realmente ele é muito bom, tem uma previsibilidade importante, especialmente no setor de eventos, que foi o que mais sofreu nessa pandemia como um todo, né? Então, acho que é louvável também essa proposta colocada aqui com muita clareza, com critério. Você realmente proibir algumas vendas casadas, porque é muito comum no setor financeiro, né? A empresa vai contratar um determinado empréstimo e o banco empurra um monte de serviço ali, um monte de situação que é um absurdo. A pessoa está acuada, ela acaba fazendo, né? Fechando um monte de coisa, né? Para o gerente da conta lá poder bater suas metas de venda daqueles produtos, né? Isso é um absurdo, mas, enfim, é assim que a coisa funciona na prática hoje. Então, com essa proibição, fica claro que isso aí não pode existir, né? Venda de seguro, venda de nada, né? De cota de
de venda de veículo, né? Enfim, tem N produtos que os bancos vendem, casados aí para poder te aprovar um crédito, né? Então, aqui realmente é louvável esse projeto de lei que foi criado, e isso realmente só que faz bem para o país, né? Ajuda realmente, de fato, as empresas que precisam ter ajuda para poder manter sua situação de pé, manter ativa e manter da melhor maneira possível, gerando emprego. Muito obrigada, presidente. Obrigada a todos que nos acompanham. E próxima semana estaremos de volta trazendo atualizações lá do Congresso Nacional. Até mais. Pô, até mais, meus amigos. Vamos ver como é que fica essas novelas todas, né? Especialmente agora que está no ar, como fica a questão da reforma tributária, né? Isso é uma questão que a gente tem comentado com muito vigor, com muita força, né? Não, a gente tem que se preocupar não só com os projetos que falam da reforma dos tributos indiretos, mas pensar também na reforma que se pretende colocar aí da imposto de renda, né? Então, que vai trazer esse aumento muito significativo se passar do jeito que as propostas que estão ali naquelas duas casas, né? Então, vamos ficar atentos a isso e cobrar do Congresso Nacional a participação mais efetiva da sociedade para que a gente possa ter uma proposta muito mais democrática e melhor para todos nós. Então, um forte abraço para vocês, bom fim de semana e até a próxima semana.